Esse programa é um oferecimento da Moving, sua dose diária de proteína. Que Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades, seu ponto de encontro feminino para trocar, aprender, se conectar. Nas dificuldades da vida, se reinventar, ganhar novo chão, quando o anterior parece perdido, olhar para o futuro quando o presente é tão difícil. Que mulher que nunca passou por isso, né? Quando a gente consegue transformar a dor em luta, amor, empatia, compartilhar essa história vira missão de vida. Razão para seguir, armadura contra o mal. Exatamente o que a nossa entrevistada de hoje tem para nos contar e para nos ensinar, eu tenho certeza. Mas antes de apresentar esse ser de luz que vai estar aqui com a gente, eu queria lembrar para você que nos segue que essa é a nossa primeira temporada do Que Mulher é Essa e pedir para que você curta em todos os lugares que você estiver vendo, independentemente da plataforma, porque é isso que vai nos ajudar a levar esse conteúdo tão importante para mais pessoas. Antes de tudo, Andréia Frix, queria te agradecer muito por estar aqui comigo. Eu que agradeço, estou extremamente honrada e já emocionada. E queria que você contasse para quem está aqui com a gente, quem é a Andréia? Uau! Andréia é uma mulher de garra, uma mulher que ama viver, filha amada do Senhor, eu me intitulo assim. São muitas experiências na vida e muitas experiências com Deus que me mostram que eu sou amada, uma mulher forte, uma mulher realizadora, uma mulher que venceu, está vencendo, mas sobretudo uma mulher que tem um desejo genuíno de impactar vidas e fazer a diferença nessa geração. Essa é a Andréia Frix. Eu tenho certeza que você faz, porque só de ver os seus redes sociais mexeu muito comigo. E eu sei que mexe com muitas mulheres e muitas pessoas, isso que é o mais importante. Andréia, você transformou a maior dor do mundo, eu acho que eu posso dizer que é a maior dor do mundo, porque hoje eu sou mãe de um bebê de 11 meses e tenho esse lugar de fala de saber o tamanho desse amor. Mas você transformou a pior dor do mundo em ensinamento, literalmente, você acabou de dizer isso, né? Como é que é, eu queria antes de tudo, como é que é usar a nutrição nisso e o que faltou no teu caminho que você falou, eu preciso dar para outras mulheres? Olha, a minha história se mistura com a história de vida da minha filha. Então, eu fui, ao longo de 10 anos, enfermeira de UTIs neonatais e pediátricas. Então, eu me formei na enfermagem, a minha primeira graduação. Me especializei nessa área, que é uma área linda, uma área muito necessária, também de muita luta pela vida. E fui atuando ali, até que chegou o momento que eu deixei de ser enfermeira de UTI para ser mãe de UTI. Quando grávida, na minha terceira gestação, minha primeira gestação, Lívia, eu tive um aborto espontâneo, que também é uma história que pode falar muito ao coração de muitas mulheres. Depois desse aborto eu tive meu primeiro filho, que é o Miguel, que hoje tem 16 anos. Quando eu engravidei da minha filha Marina, bem pertinho do Miguel, eu descobri que ela era muito mal formada. E aí foi aí que a minha vida mudou. Mas para responder a sua pergunta, e depois a gente pode voltar nisso, um ponto que aconteceu na minha vida foi quando a minha filha Marina deixou os meus braços para viver no meu coração. Eu já tinha passado muita luta para tentar fazer ela sobreviver. Então, de enfermeira-chefe de UTI neonatal, eu passei a ser uma mãe de UTI. Foi 1 ano, 3 meses e 15 dias lutando pela vida dela. E quando eu devolvi ela ao Senhor, eu fiquei... Uau, o que eu vou fazer da minha vida agora? 2 meses antes da Marina partir, eu perdi o meu emprego. Injustamente, assim eu classifico, eu era professora universitária há muitos anos e eu passei a ser uma professora que até então era uma professora exemplar, mas eu tinha uma filha na UTI, morrendo na UTI. Suas então eu fiquei mudaram. um pouco tempo afastada, mas quando eu retornei eu pedi a eles uma licença sem remuneração para que eu pudesse cuidar um tempo da minha filha sem receber, sem onerar a empresa. E eu me lembro o dia que aquela mulher muito poderosa, dona daquela universidade, muito friamente, eu fui conversar com ela, minha filha estava gravíssima na UTI, ela já estava ali perto de 1 aninho, e eu disse para ela, olha, me ajuda, eu preciso de uma licença sem remuneração para cuidar da minha filha nesse momento, não faz sentido eu ir para a UTI, cuidar de outros bebês, ensinando os alunos com a minha filha morrendo. E eu não quero onerar vocês, eu quero uma licença sem remuneração. E ela disse, professora, pede suas contas, as portas vão ficar abertas para a senhora.
E naquela hora, Lívia, você sabe como eu, né? Por ser mãe, por ser mulher, por ser profissional, eu amava o que eu fazia. Eu não queria precisar escolher entre minha filha e a minha carreira, que eu também amava. Eu entendia que aquela fase ia passar e eu ia poder voltar a trabalhar, era um sonho. Mas naquela hora eu senti Deus falando comigo assim, pode pedir suas contas. Não era fácil, a gente tinha um custo muito alto com a Marina. Mas eu perdi esse emprego, eu pedi contas e 2 meses depois ela faleceu. Então, quando ela faleceu, eu não tinha mais um emprego também. E eu tinha uma UTI montada em casa que eu cuidava dela. E aí eu fiquei sem a filha, sem a UTI, sem o emprego. E aí eu fiquei ali na cama um tempo, assim, alguns dias deitado. E meu marido, que é médico dessa área também, ele entrou e eu abracei ele. Eu falei para ele assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí o meu marido olhou nos meus olhos e falou, você vai se levantar dessa cama. Quantas Andréias e quantas Marinas estão passando pelo que você e a nossa filha passaram? Você vai levantar dessa cama, vai continuar a faculdade que você começou. Eu já estava na metade da faculdade de nutrição, porque eu fazia nutrição para tentar ajudar a Marina a sobreviver. Ela faleceu de um processo de desnutrição. E ele falou, você vai usar tudo que você aprendeu para ajudar essas mulheres e essas mães. Há um propósito. E aquilo foi um novo começo para mim. Uma força. Uma força. Ela morreu em julho, 23 de julho. Então, na semana seguinte, as aulas voltavam. E eu fui. Eu ia chorando. Eu voltava chorando todos os dias. Mas eu entendi naquele momento que se eu estava sobrevivendo àquela dor, porque eu tinha um desejo visceral de morrer, eu tinha um desejo de morrer para encontrar com ela. Meu Deus. Prepara o lencinho, que é óbvio. Eu me lembro que eu dormia e acordava todos os dias, eu pensava assim, ai meu Deus, estou viva. Porque a ausência dela era tão forte, faltava uma parte do meu corpo. E eu falava, Deus, me leva para encontrar minha filha, me leva. Só que eu tinha um outro filho de 2 anos Miguel e meio. Deve ter sido muito sua força também. Que foi a minha grande motivação também. Obviamente, eu não tinha nem a intenção de tirar minha vida, não passava isso pela minha cabeça. Mas eu pensava, vai que Deus me ouça e amanhã eu morra e encontre a minha filha. E todo dia, quando eu acordava, que eu olhava para mim, eu falei, eu não morri. Deve ter um propósito para minha vida. E foi isso que fez essa virada de chave a ponto de eu entender, olha, se eu estou vivo, e essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres que estão nos ouvindo, que independente do que a gente passa na vida, se a gente está vivo, é porque tem um propósito. Quantas pessoas morreram na pandemia? Quantas pessoas estão aí doentes e morrem? Quantas mães perdem filhos, filhos perdem mães? E nós estamos vivas. Há um propósito, é para isso que eu vivo. Por ser mulher, o propósito acho que ainda aumenta, né? Porque é claro que a gente se sente gigante, a gente se coloca uma pressão enorme, é duro, porque nem sempre é possível de alcançar tudo isso. Mas eu acho que como mulher, você ainda senta esse propósito mais latente, né? Mais latente. A mulher gera a vida, né? Isso é muito forte. Eu trabalho gerando vidas. Hoje eu tenho um entendimento que eu plantei a minha filha no solo, sabe? E que ela está dando sementes. E isso é lindo. Você fala, isso eu achei muito bonito nas suas redes, que essa nova geração, ela precisa de mais empatia, de mais amor, também de limite. Achei isso fundamental. E aí volta, eu sempre vou te perguntar no papel de mulher, que é o nosso papel de fala, né? Como mulher, qual é o seu papel nisso tudo? De trazer mais empatia, mais amor e também mais limite? Eu acho que a gente precisa falar mesmo sobre isso. Nós estamos num mundo assim, é como se as mulheres estivessem com tantas informações que elas estão se perdendo em tantas informações. Eu acho que como mulher nós temos que entender esse nosso papel. É um papel de mãe, é um papel de mulher, que desempenha 1000 papéis em um, mas que precisa entender o limite literal da palavra, tanto na educação dos filhos, porque o filho precisa de amor, precisa de afeto, precisa de exemplo e precisa de limites. A gente parece que tem uma geração de pais, eu falo muito isso nas minhas redes, também pela minha experiência profissional como nutricionista materno-infantil, é aquela geração que você não pode falar, você não pode... Não pode frustrar. Não pode frustrar a criança, inclusive em termos alimentares. A gente aprende, por exemplo, na amamentação, que a gente amamenta quando o bebê nasce, a gente incentiva a amamentação em livre demanda, e isso é maravilhoso, porque nós não temos como saber o quanto esse bebê precisa mamar logo nas primeiras semanas e meses de vida. Isso é incrível, mas parece que às vezes as pessoas extrapolam assim, a própria amamentação em livre demanda, assim como os hábitos alimentares na introdução alimentar, assim como tudo que essa família vai viver depois, é preciso sim ter limites. Equilíbrio. Limite educa. Se nós não dermos limites para os nossos filhos, o mundo vai dar. Uma criança que não tem limite vai buscar esse limite nas drogas.
Então nós precisamos entender o nosso papel como educadores. Nós temos limites. Nossa responsabilidade como mães. Exatamente. A criança não atravessa a rua porque você ensina o limite dela parar. A criança tem que entender. Eu tenho pais no consultório que falam, doutora, mas olha, ele quer comer, ele que diz o que ele quer comer. Uma coisa é o início da vida, quando essa criança está experimentando os alimentos, que ela está bravando, e aí a gente, claro que você não está ali limitando, porque ele pode comer um pouco mais, ele pode comer um pouco menos, antigamente tinha muito isso, né? Ele também tem o direito de não gostar de uma coisa ou outra, mas assim, ele não vai decidir com 5 anos. Exatamente, esse é o ponto, porque ali você não pode confundir essa etapa em que a criança é apresentada tudo e ela mostra o apetite real dela, com outras etapas. Eu já tive paciente no meu consultório de seletividade alimentar, que eu atendo muito, que o pai disse pra mim assim, a criança de 6 anos, tá? Extremamente seletiva, a ponto deles abrirem um pacote um empacotado, um salgadinho de pacote e colocar no prato na hora da refeição. E o pai dizer pra mim assim, doutora, a gente vai no supermercado e ele aponta. E se ele apontar o iogurte X, não adianta eu comprar o Y, porque vai ser o X. Então, a gente precisa entender que houve algo nessa criação. Embora tenham muitas questões orgânicas, sim, que envolvam a própria seletividade alimentar, e são questões à parte, mas existem questões comportamentais da família, de uma família que não dá limites. E que não quer esse estresse. Não quer esse estresse, não quer pagar esse preço, não quer lidar com isso, porque a criança está sendo cuidada pela tela, está sendo educada pela tela, e é preciso pagar um preço de tempo, e muitas vezes a família também está só na tela. Então, é uma série de coisas que precisam ser ditas, eu não tenho dúvidas. Como uma boa mulher, a gente já desvirtuou completamente, a gente está falando de tudo, isso é maravilhoso. Eu queria voltar num ponto que você falou que é pioneira em nutrição materno-infantil e capacita no seu instituto vários profissionais e famílias. A sociedade ainda, eu acho, assim, eu percebo, eu queria a sua opinião, ainda é pouco gentil com as mulheres em relação à maternidade, à amamentação, a falas que são cruéis. Então, você só amamentou por tantos meses? Isso. Ou então, assim, você ainda amamenta com tantos anos? Então, a gente está sempre nesse julgamento? Sempre. A sociedade é mais que pouco gentil, a sociedade é preconceituosa. A mulher que não amamenta, ela se sente julgada por tudo e por todos. E isso precisa ser dito. Que está tudo bem também com ela. E é claro que nós, como promotores de aleitamento materno, por que acontece, Lívia? Quando o assunto é amamentação, a gente tem dois cenários. Um cenário de mulheres que não receberam o apoio necessário, nem da família, nem da sociedade, nem do médico pediatra, nem do nutricionista, nem de ninguém para amamentar. É bom lembrar que o seu filho nasceu, eles te jogam para amamenta aí. E você, meu Deus, então, como é que é isso? Daí é um outro campo que até a gente pode falar depois, porque o ideal é esse profissional. Por isso, no Instituto Andréa Fricks, eu capacito pediatras, nutricionistas, obstetras, inclusive. Mas porque o ideal é que essa mulher seja preparada desde a gestação. Não é nascer o bebê, joga que o filho é teu. Mas a gente sabe que muitas mulheres passam por isso. Então, elas sofrem porque não amamentam, sofrem quando amamentam. As mulheres são muito perseguidas quando amamentam crianças maiores de 1 ano. Nós sabemos que a OMS recomenda a amamentação por 2 anos ou mais, estando tudo bem com essa mãe, estando tudo bem com esse bebê, mais de 2 anos. E a mulher, a gente tem aí o carnaval, tá todo mundo de peito de fora, tá tudo bem. Quando você tá amamentando o seu filho, tá todo mundo olhando torto, dizendo que é água, que é bobeira, que a criança tá sem limite, que tá sem educação. Não tem nada a ver. E a mulher, sim, como você me disse, é muito preconceito que a gente enfrenta, sim, em todas as áreas. Ser pioneira na nutrição materno-infantil, também como empresária do Instituto Andréa Fricks, está palestrando em grandes eventos, como outras mulheres incríveis que você está entrevistando aqui. Isso tudo a gente desbrava com muita garra, na unha, né? Com muita garra. E é um preconceito total. Eu me lembro uma vez, olha isso, Lívia, que retrógrado, eu não lembrava disso, nem lembrava mais, me veio aqui, que uma colega nutricionista, eu já tinha meus cursos em São Paulo, a minha casa é em Vitória, meu marido é médico, meus filhos estudam lá, então eu tenho uma casa lá e hoje é online, eu estou aqui lá o tempo inteiro, é muito tranquilo. E eu me lembro que um dia eu vinha para dar aula e uma colega me encontrou e ela disse assim, você vai dar aula em São Paulo? Seu curso é em São Paulo? Eu tenho cursos e eventos aqui. Eu falei, sim. Não, mas aí quem fica com seus filhos? Eu disse, o pai, Graças a o Deus. meu marido. Nossa!
nossa, mas seu marido fica? Eu falei, olha, ele fica e ele não é um tá me favor. ajudando. E ele não tá me ajudando, ele tá cumprindo o papel dele. O homem tem um papel de 50%. O homem, ele pode fugir desse papel, mas vai deixar uma marca também. Claro. O papel de 50% do homem é desde a concepção. A sociedade, eu falo sempre isso em minhas palestras, amanhã eu vou falar porque eu vou palestrar sobre isso. A sociedade é tão preconceituosa que é preconceituosa até do ponto de vista científico. É bom lembrar que, inclusive, quando você, em alguns momentos, perde seu bebê, que seu corpo não entendeu aquele 50% do seu marido ali dentro. Exato. Significa que ele está tendo ingerência desde a concepção. Exatamente. E eu digo isso porque, como é pesado para uma mulher, você teve um aborto, quanto você se cobrou, se culpou? Exatamente. E talvez não fosse culpa nenhuma sua. Exatamente. Você tocou na ferida, tá? A sociedade é tão preconceituosa que até pouco tempo atrás dizia-se que a culpa era da mulher. Sempre. A culpa da malformação é da mulher. A culpa de não conseguir engravidar é da mulher porque ela já é mais velha. Olha só, hoje isso já caiu por terra. A ciência está aí mostrando que o homem mais velho também tem mais estresse oxidativo em torno desse DNA, tem mais mecanismos epigenéticos que vão fazer que ele também tenha mais risco de gerar filhos doentes. E é isso, é 50% e 50%. E em relação ao que você falou agora do aborto, é incrível. Até nisso a gente sofre preconceito. Eu perdi a minha primeira gestação, eu estava com 8 semanas, mais ou menos, 8 a 9 semanas. E eu tive um aborto espontâneo em casa. Foi um parto às avessas. Foi muito sofrido, como meu marido é médico, também é ultrassonografista, ele cuidou de mim com o suporte da minha obstetra, era um carnaval. E eu fiquei ali parindo, abortando, em casa, na minha cama. E a dor que eu senti era tão forte, Lívia, teve um momento que eu perdi a visão, eu perdi um pouco a consciência, porque fez um coágulo muito grande e era uma dor muito forte. E depois que eu abortei, eu peguei na mão o embriãozinho. Eu era enfermeira, eu vi que aquilo ali era um saquinho gestacional. E aquilo foi uma dor, eu falei, meu Deus, eu vou jogar meu filho no lixo, olha que loucura, tá? E eu muito jovem, 27 anos talvez. E aí, quando acabou o aborto no outro dia, é como se, para a sociedade, é como se eu nunca tivesse estado grávida. O assunto acaba. Você não teve barriga. Vai virar uma eterna chata falando disso, né? Ninguém me pergunta. Todo mundo é vida normal. Eu já fiz uma live no Dia das Mães só para falar sobre mães que perderam todos os filhos em abortos. Porque eu falo que o aborto é um luto sem defunto. Ninguém respeita o seu luto, mas você perdeu um filho. E todo mundo acha, infelizmente... Seus sonhos, aquele projeto que você já tinha. Porque você engravida do seu filho, você gera o seu filho a partir do seu coração. Não, você já ama no primeiro momento, isso ainda nem... E muitas vezes por anos, você nem engravidou ainda, mas você já gerou no seu coração, isso é muito forte. E o que acontece é que no outro dia ninguém fala mais no assunto, porque acabou. Você não estava grávida, não perdeu um filho, não. Não sei se te incomoda muito, você sendo uma nutricionista, né? Então você tem ali um embasamento científico, deve te incomodar muito assim. Calma, é a sua cabeça. Você vai engravidar. Calma, você vai amamentar. E é uma pressão eterna também. É um julgamento, né? Bem sutil. Porque às vezes você pensa, não, mas eu tô bem, a minha cabeça tá ótima e não tá dando certo. Não sou eu. Não. Não existe o que a gente chama de infertilidade idiopática. Eu vou palestrar sobre isso também. Sempre vai haver uma causa, Lívia. Essa causa não foi descoberta pela equipe médica, talvez não tenha sido descoberta pela ciência, mas toda infertilidade tem uma causa. Pode ter sido o que a gente chama de expossoma, que é o tema da minha palestra, inclusive, de uma das minhas palestras. É o ambiente impactando os seus genes e os genes do seu marido. Então, o estresse oxidativo, todo o desequilíbrio, a inflamação que está ali. Mas sempre há uma causa. E aí, o que a gente vê muito na comunidade médica ainda? Quando eles não descobrem, vai para casa, relaxa. Relaxa o quê? Como é que essa família vai relaxar? Um pai e uma mãe que estão tentando há 8 anos. Que já teve, o casal que já teve 5 abortos, relaxa. Isso não existe. Seu olhar hoje, onde é que você coloca esse seu olhar hoje, né? E com qual razão? Tá nisso? Tá nesse propósito. Eu entendo que há um clamor nessa geração. Um clamor por saúde, um clamor por conexão. As famílias não se conectam. Os pais não se sentam à mesa sem celular. Nós sabemos, isso é verdade. Se você for num resort, se você for numa pousada, se você for em qualquer lugar e olhar as mesas, todo mundo está no celular. Eu já estive em grandes restaurantes de grandes resorts, só eu e a minha família estávamos conversando. E eu saí chorando do jantar, porque eu não aguento ver uma coisa dessa. Há um clamor nessa geração por famílias. O que vai conversar com os filhos uma criança que foi
educada e que conviveu com uma tela, que não sentou à mesa para os pais para contar o que aconteceu olhar no dia. Nos olhos, olhar estar nos junto, olhos. rir, desenhar junto. Eu né? entendo que é um clamor nessa geração, por saúde, por conexão, por amor, por presença, por amor, por afeto, por limite, por vida com Deus, vida espiritual. E isso faz muito sentido, porque se você se lembrar de você criança, e eu consigo me lembrar, até adolescente, o quanto a gente quer limite mesmo. A gente precisa. Busca ansiosamente. E pode ser até que seja uma coisa... né? Claro que é uma coisa que a gente não pensa, eu quero limite. É abstrato e tudo mais. Mas a gente precisa. Crianças ficam nervosíssimas sem limite. E você sente que é uma coisa que ela está buscando. Ela quer ali a mãe e o pai, não uma terceirização do amor e da educação. Não é só a escola, não é só a babá, mas aquele pai e aquela mãe ali presentes, né? E é sobre aprender como fazer. No meu livro mais recente de nutrição materno-infantil, eu mostro, quando Deus fez a gente, Ele fez a criança com o cérebro pronto para aprender. Então, as ondas no eletroencefalograma do bebê e da criança são menores, são mais curtinhas. Por quê? É uma questão de evolução da espécie. Ele só vai aprender que tem que parar para atravessar a rua e não ser atropelado se ele vir quem ele ama ensinando ele a fazer isso. Então, a criança, ela copia. Isso passa pelo limite também. Uma criança que cresce vendo o pai agredindo a mãe, ele aprende que esse comportamento é normal. Assim como xingar, assim como tomar o refrigerante no jantar. Tem famílias que dizem para mim assim no consultório, Lívia, eu confesso assim que no início da minha carreira eu falava, gente, eu não sei se eu rio ou se eu choro, tá? Eu já tive famílias no consultório que eles tinham 2 geladeiras. A geladeira da criança, porque a criança ia ser saudável, e a geladeira deles. Sem exemplo é impossível. E aí eu dizia pro pai, aí eles vinham com aquele bebê, muitas vezes assim, anos também tentando, sonhando, já mais velhos. E aí quando eles sentam, eu falo, olha, vocês querem ouvir a verdade agora ou daqui a pouco? Porque não existe isso. Existe até os 6 meses, 1 ano, mas a partir daí ele vai fazer o que vocês fazem, porque ele foi programado metabolicamente, o cérebro dele foi feito para isso. Isso é impressionante. E aí eu imagino a quantidade de mulheres que te procuram precisando de muita ajuda, que vai além da nutrição, é quase uma terapia, né? Das fórmulas, dos planos para emagrecer, do exemplo para o filho. Isso é uma rotina para você, eu imagino. É uma rotina curiosa, interessante. A nutrição, quando você falou da terapia aí, eu entendo assim, Lívia, a nutrição hoje, ela é muito mais que passar uma dieta, muito mais, ela tem que ser muito mais. Nutrição é muito mais do que contar calorias, né? Caiu isso por terra já há muito tempo. Então, o nutricionista, ele precisa, assim como o médico, e é isso que eu ensino para os meus alunos, olhar o paciente como um todo. Eu tenho pacientes que, às vezes, a última coisa que eu passo para eles é a dieta. Porque tem tanta coisa no entorno, tem tanta disfunção, tem tanto transtorno. Nós estamos vivendo uma geração de mães hoje que elas têm transtornos alimentares. E a gente precisa falar sobre isso, porque elas não foram diagnosticadas. E a mãe vem com o bebê já também passando por esse processo que está dentro dela e não é culpa dela, ela precisa de ajuda. Então, sim, a gente tem, é um desafio imenso, a nutrição é muito linda, né, porque a nutrição, ela existe, não é desde o primeiro curso de nutrição, é desde o primeiro ser humano. Sim. A nutrição está na base da vida, nós somos feitos de células, e células são feitas em grande parte por nutrientes. Então, grande parte, tudo que você come, o que você não come, o contaminante ambiental, o nutriente que falta, porque você não suplementou na gestação, é crucial suplementar na gestação. Não dá, não tem como. Toda grávida precisa ser suplementada. E quando a gente fala em Brasil, a gente tem ainda um grande desafio social, todas as desigualdades. Isso em termos de mundo todo. Nós somos muito privilegiados, mas a gente sabe que para muita gente não chega o mínimo. Não chega o mínimo. E aí? E tá faltando falar, Andréia, que na base da nossa alimentação tem tudo, né? Tudo. No arroz, no feijão, naquele legume, que aquilo não pode faltar no teu prato nem do teu filho, né? Exatamente. A gente está precisando, enquanto sociedade, dar alguns passinhos atrás. Alguns passinhos atrás, a gente precisa lembrar um pouco mais do que os nossos avós e bisavós talvez comiam. A gente precisa pôr comida de verdade. Lívia, eu tenho pacientes no consultório que não tem fogão em casa. Nossa. E isso, paciente criança. Os pais não têm fogão, porque eles só comem fora ou eles só comem empacotados. Então, é urgente isso, é urgente a gente falar assim, olha só, uma série de coisas. Eu não quero colocar mais uma cobrança na vida da mulher, tá? Não é isso, não é sobre isso, até porque aqui a gente está falando
sobre essa mulher mesmo. Mas assim, tá na hora das mães entenderem também, das mulheres, porque a gente precisa fazer isso por nós. Quantas mulheres estão estressadas, estão inflamadas, também estão obesas, porque elas doam tudo da vida para o trabalho, não conseguem parar para cuidar de si, não conseguem fazer uma crepioca, um ovo mexido e sair comendo empacotado e nem perceber o que comeu. Elas não sabem dizer o que comeram. Só que essas mulheres também têm filhos. E aí os filhos vão reproduzindo isso. Nós precisamos dar um basta, a gente precisa pegar o filho, por mais que você pode ser uma grande empresária, e você não vai ser uma grande cozinheira, tá tudo bem, você vai ter a sua cozinheira em casa, mas você precisa saber o que tem em casa para comer, você precisa lidar com essa família, você precisa orientar essa lancheira, você precisa também fazer essa lancheira de vez em quando, ou equilibrar, escrever o seu bilhete. Você não consegue cozinhar, mas às vezes o teu marido cozinha super bem, então essa vai ser uma tarefa dele. Se você não tiver um dinheiro para ter uma cozinheira e tudo mais. Na casa da minha irmã, quem cozinha é o marido. E tá tudo bem, e é ótimo. E eu tenho pacientes que têm cozinheiros, eu tenho pacientes que têm chefe em casa. Eles são extremamente privilegiados, têm um chefe em casa. E essa mãe vai junto também, de vez em quando, com o filho. E no sábado eles fazem o café juntos. Eu faço isso com os meus filhos. Ninguém tem que ser perfeita, a gente só tem que fazer o nosso melhor. E a gente prepara o café da manhã junto no domingo, a gente almoça juntos. Eu e meu marido, a gente se organizou em agenda, para sempre alguém estar com o filho, buscar, levar. Foi uma opção de vida nossa. E nós fazemos as refeições à mesa. Nós somos de uma época que a gente tinha aquela história do dia do lixo, da gaveta da felicidade. Olha que terrível isso. E eu faço com os meus filhos, e eu falo para os meus pacientes nas minhas redes, implante na sua casa momentos felizes, porque muitos de nós, os momentos felizes da gente eram em torno de um chocolate. Por que a gente não pode construir com os nossos filhos momentos felizes em torno de uma mesa saudável? Pode sim, a criança maior, você vai ter um momento do chocolate, tá tudo bem, não é sobre radicalizar, não é sobre dizer que nada pode, não é isso, é tudo com equilíbrio, tá? No início da vida a gente não oferece açúcar, depois a gente vai ter sabedoria para escolher. Mas por que eu tenho que ser feliz com eles em torno de uma mesa de doces e não em torno da nossa mesa saudável, simples e linda do café da manhã? Colocar uma florzinha, a gente faz brincadeira na mesa sempre, eu e meu marido e meus filhos. São as memórias que ficam, né? São as memórias que ficam. Os meus filhos, quando eles estiverem adultos, eles vão se lembrar das histórias que a gente contava em torno de uma mesa saudável. É isso. Andréia, só para terminar, né? A Marina te trouxe uma força, um propósito, uma razão, e eu imagino que siga até hoje com você. Mas a Andréia é um indivíduo de luz e já era, sem sombra de dúvida. O que fica, o que você deixa, que mulher que você quer ser e quer que as pessoas olhem e se espelhem, né? Eu tenho um propósito no meu coração de que ninguém que chegue até mim saia como chegou. Eu quero ser, eu creio que já sou e caminho cada vez mais para ser uma mulher que impacta a vida da outra pessoa. Se você chegou aqui para me entrevistar, eu quero que você saia daqui e fale, cara, que bom, sabe, como acrescentou algo na minha vida, justamente pela noção do propósito de vida que eu tenho. Então, eu não acho que eu sou a salvadora do mundo, eu não sou uma super mulher, eu também sofro, eu me lembro de Marina com muita alegria, na maior parte do tempo com muita saudade, mas às vezes também dói muito ainda, e tá tudo bem. Mas o desejo do meu coração é ser a mulher que sempre vai acrescentar algo de bom, de luz, como você falou, na vida de outras mulheres, de outras famílias e das próximas gerações. E que eu tenho dito assim, nós temos perspectivas muito ruins e negativas em termos de saúde, para o aumento do autismo, para o aumento das alergias, aumento da obesidade, do câncer, das doenças crônicas não transmissíveis. Eu estudo isso todos os dias. Eu quero ser a mulher que luta contra isso, que diz não a tudo isso e que diz, eu estou aqui para fazer a diferença nessa geração. Obrigada demais pela troca. Obrigada. E por ter aceitado estar aqui comigo. Obrigada, tá? Eu que agradeço, foi um prazer imenso e um beijo para todas as mulheres que estiverem nos assistindo. Com certeza. Obrigada. Obrigada.